Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é uma análise em homenagem ao aniversário de 10 anos de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. Talvez você já esteja nos comentários falando, mas Michael, hoje dia 29 de agosto de 2023 não fazem 10 anos que Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra saiu. Foi há alguns meses atrás, você está desatualizado. Mas aí vem a questão, esse canal é um canal brasileiro e por ser brasileiro, se comemora quando o filme saiu no Brasil, na minha opinião. Nesse caso, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra não saiu no mesmo dia que foi lançado lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Na verdade, ele saiu alguns meses depois, e isso já acontecia com vários e vários filmes. E você queira ou não, você goste ou não, na verdade, se você não gosta, eu não sei porque você clicou nesse vídeo, mas tá. Se você gosta ou não, você tem que concordar que Piratas do Caribe tem uma coisa diferente que outros filmes de piratas não tiveram. Para falar isso, é só analisar a quantidade de filmes de piratas que saíram anterior a Piratas do Caribe, que tiveram poucas continuações e que depois foram simplesmente cancelados. Isso além de filmes que simplesmente saíram e seriam aquele boom. E na verdade não foi assim. E considerando que nós teremos de analisar Piratas do Caribe 1 em todos os meios possíveis para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Para você que ainda não sabe, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra foi produzido principalmente porque anos e anos, podemos até dizer décadas atrás, havia uma atração, talvez até a última atração inaugurada pelo próprio Walt Disney, nomeada de Pirates of the Caribbean. Piratas do Caribe. E até mesmo o roteiro de Piratas do Caribe, um pequeno esboço dele já havia sido produzido por roteiristas, só que a Disney nunca jogava isso pra frente, nunca realmente produzia aquele filme. Foi então que o nosso queridíssimo e amado Jerry Bruckheimer botou a mão e falou, vamos fazer sim. E lançado em 2003 com um elenco sublime, podemos dizer sublime, e com dubladores aqui no Brasil tão sublimes quanto, e uma pequena menção honrosa para Marco Antônio Costa, que entregou uma dublagem perfeita pro Johnny Depp nesse filme. Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra chega ao Brasil dia 29 de agosto de 2003. E se você não percebeu, fazem sim... Pera, eu falei lá no início que faziam 10 anos? Em homenagem ao aniversário de 10 anos de Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra saiu há exatos 20 anos atrás. Então se você assistiu no cinema, ou até mesmo em casa, quando saiu em DVD, eu tenho uma péssima notícia, você tá ficando velho. Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra inicia com uma garota ali na frente do navio cantando Eu Sou o Pirata Sim. E essa menina em questão é nada mais nada menos do que a pequena Elizabeth Swann. Uma menina que mais pra frente a gente vai ver como ela foi amadurecendo ao longo dos 3 filmes. Mas nesse caso, nesse momento, ela simplesmente está indo para Port Royal, junto com o seu pai, junto com a tripulação, porque o seu pai em questão, ele vai ser o governador de Port Royal. E eu digo isso visto que mulheres a bordo de navios, no caso, não eram vistos com bons olhos. E sendo uma menina, também não ia modificar muito. Mas já que era filha do governador, meio que pôde andar por ali, né? Nós vemos então que esse navio, em meio a uma grande névoa, ele acaba passando por destroços de um navio. E entre esses destroços de navio, ou antes de ver os destroços do navio, a pequena Elizabeth Swann acaba avistando um menino na água em cima de um pedaço de madeira. Esse menino é recolhido para o navio e nós descobrimos que o nome dele é Will Turner. E que a Elizabeth disse que ia cuidar dele. Mas a primeira coisa que ela pôde fazer foi roubar o guri. Tá bem? Crianças normalmente não pensam muito nisso, mas tipo... ela foi lá, catou o medalhão dele e botou no bolso. Já era. Ah, mas ela não queria que ele soubesse que ele fosse um pirata. Não. Mas mesmo assim, você percebe que ela poderia ter pego ali o colar. Chegou em Port Royal, ter devolvido pra ele? Não. Quando essa cena acaba e ela acaba vendo ali a bandeira pirata tremulando e ela acaba acordando 8 anos depois, por causa que tudo aquilo na verdade era um sonho, lembrando de como ela conheceu o Will, a gente vê que ela ainda possui o medalhão. Então sim, ela roubou o rapaz. Ela teve bom tempo pra devolver pro rapaz e não devolveu. Em um breve resumo a gente vê que sim, se passaram 8 anos desde aquele acontecimento, que a Elizabeth vai ser convidada para a cerimônia de promoção do Capitão Norton para Comodoro Norton, como estava para se tornar, e para esse evento em questão ela acaba utilizando um espartilho, algo que era a última moda em Londres. E perceba que esse espartilho, ele não só acabou com o dia ali, como também salvou a vida da própria Elizabeth. Logo depois, o governador Swann acaba se encontrando com Will Turner, que veio trazer uma espada. Sim, aquele jovem rapaz, aquele menininho se tornou
tornou um ferreiro. No pequeno contato que Elizabeth tem com Will, a gente percebe que tem um certo carinho entre os dois, mas pela diferença de classes acaba não sendo tão bem aceito, então cada um fica no seu canto e não vamos demonstrar tanto carinho assim por enquanto. E aí então que a melhor entrada numa cena de cinema, a melhor entrada possível para uma cena de pirata acaba acontecendo. Onde essa imagem que ficou memorizada na cabeça de todos os fãs da temática pirata acaba simplesmente vindo à tona, onde a gente vê que a trilha sonora muda e quando mostra no mar, existe um pirata no alto de um mastro, vendo o horizonte, com seu cabelo ao vento, a bandana ao vento, com um ar tão majestoso, tão grandioso, que você pensa, nossa, esse deve estar num navio gigantesco. E quando corta a cena, ele está num navio pequeno, numa chalupa, num navio quase que insignificante, num barco. E pelos poucos segundos, se não minutos que a gente acaba vendo esse personagem, ele acaba roubando a cena de todo o arco que poderia ser construído em torno daquele casalzinho, que sim, eram para ser os principais personagens dessa saga. O Capitão Jack Sparrow acaba chegando em Port Royal, o barco dele vai baixando, até que ele finalmente consegue alcançar ali o cais e o barco simplesmente termina de afundar. Ele chega ali, muda o seu nome de uma forma um pouco diferenciada, comprando o silêncio ali da pessoa que anotava no caderninho quem que havia chegado, com qual navio e tal. E percebendo que os guardas estavam em alguma coisa um pouco diferente, ele acaba se voltando para o porto e indo atrás de um navio que provavelmente sim, ele havia escutado em outros lugares que era um dos navios mais rápidos do Caribe, que provavelmente só perderia para o seu antigo navio, mas isso só seria revelado futuramente. Enquanto o Capitão Jack chega no porto, acaba indo atrás do interceptor e se encontra com Murroy e Murtog, os dois guardas que estavam cuidando do navio ali. Enquanto isso acontece, lá em um outro local da cidade, acontece a promoção do Capitão Norton. E o Capitão Norton, assim que ele é promovido, ele demonstra extremo carinho pela Elizabeth. Um amor, podemos dizer assim. E isso é um tanto quanto problemático, porque em 8 anos, ou melhor dizendo, 8 anos atrás, ele já era um homem maduro. Ela era uma criança. E pelas idades ali não batia muito, né? Não ficou muito... Polícia Civil, olha isso aqui rapidão. Mas lembra que eu falei que o espartilho da Elizabeth acabaria e ajudaria com a vida dela? Então, por causa do espartilho, ele acaba faltando ar, caindo no mar. E pelo pouco ar que aquele espartilho acabou pressionando no pulmão, acabou salvando parcialmente a vida dela. E já que nenhum dos presentes ali em cima acabou se jogando para tentar acertar o mar, por mais que as pedras estavam bem longe uma das outras, e os guardas que estavam ali de prontidão não sabiam nadar, o próprio Capitão Jack acaba pulando na água, indo atrás, resgatando a garota, subindo é um pouco pleonasmo, subindo e levando a garota a salvo para um lugar. Chegando nesse lugar, no caso ali no cais, ela acaba rompendo o espartilho e liberando os pulmões para que ela pudesse respirar novamente. Mas enquanto isso acontecia, aquele medalhão que ela havia roubado do garoto e que estava com ela naquele momento, que ideia extremamente boa, não é mesmo? Aquele medalhão soltou um pulso gigantesco que pôde ser percebido por pessoas bem longe dali. Pessoas essas que provavelmente não seriam bem convidadas para aquela cidade. A garota é resgatada, o pessoal ali acaba percebendo que o Jack, na verdade, é um pirata, não é o Sr. Smith, como estava sendo dito, e quando vão prender ele, ele acaba utilizando dos próprios artifícios que foi dados a ele para meio que sequestrar, intimidar a senhorita Swan e dar um jeito de recolher de volta suas coisas e fugir dali. Ele foge dali, chega no ferreiro, e no ferreiro ele tem uma batalha. E nesse momento eu tenho que dizer, Hans Zimmer, ou Hans Zimmer, não sei como é que você fala, trouxe de um jeito um pouco diferente a ideia da trilha sonora, porque para cada batida que eles davam com a espada naquele momento, a trilha sonora mudava ou dava um ponto diferente e ressaltava o impacto daquele momento. Então, dentre todas as músicas, essa, por mais que seja um pouco esquecida, mostra que não só o filme, não só os atores, não só os dubladores foram bem escalados, como a composição, a parte da orquestra, a música desse filme foi totalmente planejada a dedo, o que mostra com que Piratas do Caribe meio que já estava pronto para se tornar o grande sucesso que era desde o primeiro filme. Mas depois de uma batalha fervorosa, o pirata é imobilizado e é levado para a prisão. Mas enquanto Jack está ali na prisão, vem se aproximando um navio com velas negras, com uma tripulação perversa e um comandante tão mau que o próprio inferno expulsou ele de lá.
Sim, eu sei que eles falam amaldiçoado, mas a questão da maldição só vai aparecer depois. Então, se acalma aí. Esse navio sozinho, ele vem e acaba com Port Royal. Ele destroça Port Royal. Os piratas correm pela cidade, furtam os lugares, matam as pessoas, decapitam as pessoas, fazem de tudo com as pessoas, chegam na casa do governador. E quando chegam na casa do governador, a própria Elizabeth Swann, ela é avisada de que eles vieram raptá-la, porque ela era filha do governador. Só que a gente sabe que não é por causa disso. É porque ela tem um medalhão. Pelo fato dela ter o medalhão, todas as pessoas que tiveram contato com o medalhão, elas são atraídas por aquele medalhão. A garota então é encontrada, acaba invocando o direito de parola, uma ordem estipulada por Borger Bartolomeu, que falava que levasse ao seu mestre, Balela. E nesse caso, enquanto isso acontece, enquanto ela é levada para o capitão do Pérola Negra, outros piratas acabam invadindo a prisão e encontrando o capitão Jack ali. Só que a forma como ele se trata, você percebe que existe algo ali além do que apenas uma questão de piratas. Existe algo até de passado. Quando de repente o Jack é enforcado. Então há uma maldição. A Elizabeth é levada até o Capitão Barbossa. Chegando lá, o Capitão Barbossa acaba vendo que a garota está com o medalhão, que ela invocou o direito de parola. E aí vem um momento que, vamos falar a verdade, ô guria burra, por favor. Porque assim, ela literalmente fala: eu sei porque vocês vieram. Reconheço o navio. Eu o vi há 8 anos na travessia da Inglaterra. É atrás desse medalhão que vocês estão. E aí, quando é perguntado o nome dela, ela não só mente o nome dela, beleza, mentiu o nome. Só que ela acaba falando exatamente o sobrenome da pessoa que estava com o medalhão. Se as pessoas vieram atrás do medalhão na primeira vez e o rapaz conseguiu fugir, por que tu vai dar o teu sobrenome como sendo o sobrenome do mesmo rapaz? E aí ela vai lá e fala: Elizabeth Turner, sou empregada da casa do governador. E aí o Barbossa ainda fala: senhorita Turner, então isso aí é algo de família? Ah, eu não roubei, isso é o que tu tá achando. Ou seja, ele literalmente achou que a menina que estava com, ou melhor dizendo, que a pessoa que estava com o medalhão, que fez com que eles fossem atraídos lá na primeira vez para aquele navio, era exatamente a mesma pessoa que estava na frente deles. Mas voltando, o navio sai dali. Os piratas vão embora de Port Royal, mas levando na sua tripulação a própria Elizabeth Swann, porque a menininha resolveu barganhar ali com os piratas. E aí a gente tem uma entrega do Geoffrey Rush que não dá pra entender o quão bem construído é essa cena. Primeiro, seu retorno à praia não faz parte da nossa negociação nem do nosso acordo, portanto nada farei. Segundo, é preciso ser um pirata para valer o código e você não é. E terceiro, o código é mais o que chamamos de orientação do que de fato regras. E depois de todo esse arco inicial do filme, tem ao meio ali, né, que tem que ser trabalhadas as histórias, tem que ser feito tudo. E nesse caso os guardas se lembram que o Capitão Jack Sparrow falou sobre o Pérola Negra, o Will vai atrás do Jack, acaba ajudando ele a fugir da cadeia, porque ele fez aquelas cadeias, ele fez aquelas partes ali, vai atrás de um navio, e quando eles vão atrás do navio, aí eles percebem que se eles forem com qualquer outro navio, os outros navios, ou principalmente o Interceptor, vai alcançar. Então é mais fácil você sair com o Interceptor, só que o Interceptor já estava sendo preparado para sair porque eles sabiam que era um navio extremamente rápido, eles precisavam de rapidez para chegar naquele navio. Então o plano é bem simples, a gente rouba aquele navio, quando eles vêm atrás desse navio a gente dá um jeito, pula para esse aqui e foge. Depois que eles fogem com o Interceptor, eles acabam indo atrás do Pérola Negra, onde talvez estaria o Pérola Negra, só que não daria dos dois ficar sozinhos naquele navio, tem muita função para fazer naquele navio. E por isso eles precisariam fazer uma pequena parada em um local onde qualquer capitão pirata conseguiria uma grande tripulação, em Tortuga. Em Tortuga a gente acaba vendo que aquele homem que apareceu lá no início no sonho da Elizabeth agora era um bêbado que dormia com porcos e bebia, e na verdade era um pirata agora. Esse homem em questão, o Mestre Gibbs, acaba ajudando o Jack a recrutar toda uma tripulação, e essa tripulação iria junto com o Jack atrás do Pérola Negra. Só que, e aí vem a questão, o próprio Jack acaba mostrando, acaba falando para o Sr. Gibbs que a forma como ele vai recuperar o Pérola Negra, porque sim, o Pérola Negra na verdade era do Jack antes de tudo isso acontecer, a moeda de troca que ele tem para barganhar ali com o Barbossa é porque ele sabe que para acabar com aquela maldição que eles estão querendo acabar, eles vão precisar de todas as moedas, beleza, agora ele já tem, só que eles vão precisar do sangue de cada um deles, mais precisamente do sangue da última pessoa que ainda não restituiu, no caso, o sangue de um Turner, e aí nesse caso vem o Will como moeda
de troca. E enquanto isso se desenrola ali em Tortuga e tudo mais, a gente acaba vendo que no Pérola Negra, a Elizabeth meio que não está sendo tocada por ninguém. Só que ela acaba sendo chamada para ir para a cabine do capitão para ter um jantar com ele. E ele pede que ela utilize um vestido. Vestido esse que até Piratas do Caribe 5 a gente não sabia de quem poderia ser. Só que hoje a gente tem uma leve suspeita de que esse vestido em questão era da Margaret, uma mulher com quem o Capitão Barbossa tinha certas relações e que futuramente poderia dar uma filha a ele. Mas se você quer mais especificado isso, vamos fazer um shorts futuramente. A Elizabeth se veste, vai até a sala do capitão, até a cabine do capitão e descobre toda a história por trás daquela moeda. A moeda, no caso, é um tesouro asteca amaldiçoado, uma das 882 peças idênticas que foram entregues em uma arca de pedra ao próprio Cortés. Dinheiro banhado em sangue para coibir a matança imposta por ele e seu exército, mas a cobiça de Cortés era insaciável e assim cada um dos deuses pagãos lançaram sobre o ouro uma maldição terrível. O mortal que retirasse uma única peça daquela arca de pedra seria castigado pela eternidade. No caso, a tripulação do Pérola Negra foi atrás do tesouro, encontrou ele, pegou tudo, gastou, trocou com bebida, comida e prazer, e depois de um tempo eles perceberam que sim, eles estavam com a maldição. Só que não dava de acabar com a maldição e não dava de aproveitar aquelas coisas com que eles estavam gastando. Então eles foram lá e recuperaram todas as peças e iam recuperar também o sangue. Só que uma pessoa em questão resolveu acabar, sumir com a peça, que no caso era o Bootstrap Bill Turner, o pai do William Turner, que resolveu achar que eles deveriam ter aquela maldição ali pro resto da vida, mandou uma peça para o filho dele lá na Inglaterra e dali pra frente só pra trás. A Elizabeth se assusta com tudo aquilo, tenta matar o Barbossa e ela percebe que o Barbossa não morre. Ele simplesmente tira sarro de tudo aquilo que está acontecendo e quando ela sai, tá bom, vamos falar a verdade. O CGI, a computação gráfica daquelas cenas, hoje em dia envelheceram um pouco mal. Mas a forma como são construídos todos aqueles esqueletos, todas aquelas criaturas, limpando, puxando, empurrando, carregando aquelas coisas pelo navio, toda aquela ideia que foi construída para a maldição do Pérola Negra, é algo que, tipo, seria visto apenas em filmes de terror para a época. Filmes de terror, talvez até mesmo de 5, 7 anos depois, não conseguiriam superar a computação gráfica daquela época. Tá bom, Piratas do Caribe 2 vem aí com uma computação gráfica bem melhor, mas você tem que ter em mente que isso que você acaba vendo aconteceu em 2003. No caso até antes, 2002, 2001, por causa que o filme estreou em 2003. Então, só de pensar em algo daquele nível produzido em 2002, temos que tirar o chapéu, não só para quem fez ali o efeito final, quem botou a mão e tal, mas sim também para quem planejou. Ó, tem que ser feito assim, 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 tem que utilizar essa textura. Então, tipo assim, mais uma vez, palmas para Piratas do Caribe 1. E agora a gente sabe que os dois grupos, tanto a tripulação do Pérola Negra quanto a tripulação do Interceptor, estão indo para o mesmo lugar, no caso, Isla de Muerta. Chegando lá, os piratas vão, colocam todo o ouro ali e a gente percebe que dentro daquele lugar não está só a arca de pedra com tesouro. Está o tesouro que os piratas do Pérola Negra acabaram arrecadando ao longo de todos esses anos. Toda vez que eles saqueavam um lugar, eles pegavam o tesouro e guardavam lá. Pegavam o tesouro e guardavam lá. Pegavam o tesouro e guardavam lá. Isso porque essa ilha, ela só é encontrada por aqueles que já estiveram no lugar. Então é um local extremamente bem cuidado. Nesse caso, o fato de colocar as coisas num local como esse seria perfeito. Assim que eles terminassem a maldição, eles aproveitariam cada centavo, cada moeda que foi colocada naquele local. Todo o ritual é realizado, a mão da Elizabeth é cortada, o sangue é teoricamente tentado restituir, não acaba acontecendo, o Barbossa percebe que ela não era uma Turner e a tripulação se volta contra o próprio Barbossa. Só que enquanto isso acontece, o Will se revolta contra o Jack, que sim, estava chegando ali no local. O Will acaba abatendo o Jack, acaba derrubando o Jack acaba ficando para trás, ele ajuda a salvar a Elizabeth pega a moeda de volta e eles saem correndo daquele lugar. A Elizabeth e o Will chegam no Interceptor, falam que o Jack ficou para trás, pela regra dos piratas, quem fica para trás é deixado para trás, o Interceptor sai na frente e o Jack é encontrado pela tripulação do Pérola Negra. O Jack também acaba invocando o direito de parola, e quando ele fala com o Barbossa, ele fala que ele sabe que a maldição não deu certo, porque ele sabe de quem que eles precisam do sangue. E numa belíssima cena estilo Velozes e Furiosos ou Poeira em Alto Mar, sai o Interceptor na frente e o Pérola Negra atrás. O Interceptor faz uma manobra, ficam lado a lado, a batalha começa e o Jack, não o Capitão Jack, mas sim o macaquinho Jack, acaba recuperando o medalhão, leva para o Barbossa e fala:
Senhores, nossa esperança foi restaurada! Porque agora eles não têm só a moeda. Em algum lugar ali, eles têm um Turner. Eles só não sabem quem é o Turner. E aí, mais uma vez, numa atitude extremamente inteligente, o Turner acaba se revelando. O Jack e a Elizabeth são deixados numa ilha, na mesma ilha onde o Jack ficou anos e anos atrás e conseguiu fugir, não se sabia até ali como. Enquanto a tripulação é feita refém, o Will é pego pela tripulação do Pérola Negra e é levado novamente até a Isla de Muerta, onde eles pretendem fazer mais uma vez toda aquela ideia, toda aquela situação. Só que tem um pequeno detalhe. Durante a batalha, o Pérola Negra pode ter sido avariado. Então, ele não está tão veloz. Se você tivesse um navio, você talvez conseguisse alcançar ele. A Elizabeth descobre a verdadeira história do Jack, que na verdade ele não fugiu dali com tartarugas e tudo mais. Na verdade ele ficou bebendo e quando passou um barco ali, quando chegou um barco que eles estavam naquela ilha guardando mantimentos, guardando rum, guardando pólvora, ele acabou fazendo um acordo, conseguiu fugir dali. E que essa era a grande história do Capitão Jack Sparrow, que ele passou não sei quantos dias numa ilha bebendo rum até que alguém chegasse e salvasse ele. E agora, sabendo onde estava guardado todo esse material que era inflamável, ela acaba embebedando ele, colocando ali na praia e tacando fogo, porque uma linda fumaça lá pra cima acabou chamando a atenção, ou melhor dizendo, acabaria chamando a atenção de navios que estariam atrás da pequena donzela. E sim, esse plano dá certo. Jack é capturado, Elizabeth acaba teoricamente aceitando ali o pedido de casamento do Comodoro, e só que, para que isso acontecesse, eles teriam que sim ir atrás do Pérola Negra para salvar o Will, por causa que eles queriam salvar o Will, e nessa parte realmente é engraçado, porque lembra que eu falei que o navio tinha sofrido avarias e tudo mais e que ele provavelmente estava andando mais devagar? No exato momento que o Barbossa está lá na caverna fazendo todo aquele ritual com o Will, novamente chega o Jack. Percebe? Se já foi difícil a primeira vez o Jack chegar naquele lugar, pô, ele demorou não sei quantos dias para conseguir fugir daquela ilha. Dessa vez, logo no primeiro dia ele consegue fugir. Jack, não é possível. Nem provável. E fica aquele ar tipo, pô, vamos dar o braço a torcer, vamos deixar ele ficar, né? O cara conseguiu de novo. Só que mais uma vez o Jack utiliza sua inteligência contra aquilo. Ele acaba falando que ali fora estão os homens do governo, que existe um navio ali, que se os homens ali amaldiçoados fossem atrás deles, provavelmente eles iam vencer a batalha de primeira. E que nesse caso o Barbossa teria 2 navios. Seria bem mais fácil, teria mais riquezas, mais tripulação, e aí depois acabaria com a maldição e tudo mais, e vida que segue. E aí o Barbossa acaba aceitando. Só que aí o Will fica de lado ali, preso por 2 pessoas, enquanto sim, os homens ali do Pérola Negra vão atrás, vão ali no outro navio e ficam batalhando contra os nomes de Norrington. Só que isso na verdade também era um outro plano do Jack, porque a ideia era tirar todo mundo, dessa forma a batalha ali ficaria mais equilibrada, e a batalha estando mais equilibrada, ele tem a chance, ou melhor dizendo, ele acaba tendo a chance antes disso de pegar uma das moedas e esconder. Logo, ele também adquiriu a maldição, ele também se tornou imortal. Só que enquanto tudo isso está acontecendo, a tripulação do Jack que estava lá no Pérola Negra acaba sendo ajudado pela Elizabeth e pega o Pérola Negra e vaza. Sim, mais uma vez, deixa todo mundo pra trás e vaza, vai embora. Agora o navio é nosso e os outros que se lasquem. E quando o Jack pega a espada e tenta acabar com o Barbossa fica tipo, ai, jura? Tira a espada dele, bota no Jack. E você fica, ai, já era. Só que aí você se lembra, porque assim que ele chega na luz do... Não pude resistir. E nas palavras do próprio Barbossa... Então e agora, Jack Sparrow? Seremos 2 imortais engajados numa batalha épica até o dia do julgamento ao som das trombetas? Batalha pra lá, batalha pra cá, batalha pra lá, batalha pra cá. E quando tudo isso está prestes a acabar, a Elizabeth tá lá também. Eu esqueci de falar isso, porque percebe, já que o foco tá ali no Jack, no Barbossa, no Jack do Barbossa, sim, a Elizabeth acaba chegando, acaba ajudando na batalha e tal. E quando a Elizabeth está prestes a ser atirada, o Barbossa tá prestes a acabar com a Elizabeth, a gente escuta um outro barulho de tiro. Só que não é só um tiro. Essa bala foi guardada pelo Jack desde a época que houve o motim, que o Jack era capitão do Pérola Negra, ocorreu o motim. Os piratas ali acabaram deixando o Jack na ilha com apenas uma pistola com um tiro, que seria para ele acabar com ele mesmo. Ele acabou guardando aquele único tiro para acabar com o Barbossa. E a gente vê que ele acaba disparando essa bala num momento não muito aceitável, né? Só que não, porque... por baixo ali, meio que de forma muito rápida, a gente acaba vendo que o Jack cortou a própria mão,
passou o sangue na moeda que ele estava segurando, jogou pro Will, que cortou também a própria mão, passou em uma outra moeda e largou as duas moedas juntas. Ou seja, no momento em que as moedas caíram junto com as outras moedas ali astecas, qualquer machucado que um deles tivesse, que não fosse regenerado ainda, faria sim sentido, faria sim a dor, faria o que realmente foi feito para fazer. Então aquele tiro, sim, foi dado 1, 2, 3 segundos antes da maldição acabar. Só que uma vez que foi dado, não cicatrizou ainda e as moedas tocaram ali as moedas astecas, automaticamente o Barbossa era humano totalmente novamente. Ele era mortal. Barbossa é então derrotado, a tripulação do Pérola Negra acaba sendo presa e o Jack, que achou que ia conseguir fugir, na verdade também foi capturado ali pelo casalzinho e levado lá para ser entregue para a coroa. E dias depois o Jack está ali, prestes a ser enforcado em praça para servir de exemplo para toda a população. A Elizabeth está ao lado do Norton porque provavelmente daqui a alguns dias eles vão se casar. Tá tudo acontecendo nos conformes e, como a própria Elizabeth fala, não tá certo isso. Quando finalmente o Will vem, chega ali, cumprimenta eles, se declara para Elizabeth e faz o que estava no sangue dele desde o início. Will acaba utilizando suas práticas de espadachim no máximo, salva o Jack, consegue entregar uma espada para ele, ajuda ali a batalhar, fazer tudo aquilo, e quando acham que vão fugir, são mais uma vez segurados pelos seguranças do lugar. Só que, pasmem, Elizabeth resolve se voltar contra o novo noivo, acaba ficando do lado do Will, e quando a gente pensa que, vai ficar só por isso, não! Vai ficar o casalzinho ali, o Jack se despede de um, se despede do outro, e quando vai fazer a despedida geral, mais uma vez ele tropeça e cai lá na água, mostrando que não era um ato de sorte. Qualquer pessoa que se jogasse naquela água, naquele momento, naquele local, não acertaria as pedras. Por sorte, minutos antes ele viu o papagaio do Sr. Cotton, que era um dos tripulantes daquela tripulação, era uma das pessoas daquela tripulação, e o Pérola Negra estava passando por ali, resgatam o Jack sobe, e o Norton acaba falando que, eu vou deixar pra ele mais um tempinho ali pra ele conseguir fugir. Só que enquanto isso, ele não se lembra que o Pérola Negra é o navio mais rápido dos mares do Caribe, seja com maldição ou sem, é o navio mais rápido dos mares do Caribe. Só perde para outros navios que possam ter maldição, mas isso a gente vai ver em outros filmes da saga. É devolvido ao Jack o cargo de capitão, ele chega no timão e, finalmente, ele junto com seu Pérola faz aquela situação, faz aquele evento que ele estava com vontade desde lá do início. Bebê e amigos, yo-ho! No final de tudo, o Barbossa acaba morrendo, Elizabeth e Will acabam juntos e futuramente vão se casar, o Capitão Jack acaba com o navio, acaba com o seu Pérola Negra, o seu parceiro perfeito. Tá, mas e o macaco? Sim, eu falei pouco do macaco, bem pouco do macaco. Quase nada do macaco, só falei que existia um macaco. Digamos que o macaco estava no navio quando a tripulação do Pérola Negra, ou melhor dizendo, a tripulação do Jack, foi libertada. E ele foi jogado no mar. E sim, eu percebo que eu esqueci essa parte. Só que quando ele foi pro mar, ele ficou a nada. Ele foi nadando até a Isla de Muerte. Chegando em Isla de Muerte, ele chegou depois que todo o acontecimento, todo o combate acabou. E quando ele chegou lá e viu que, não tem mais nada pra fazer, ele foi roubar uma moeda. E recupera a maldição do tesouro asteca, se tornando o único personagem com a maldição a partir dali. Piratas do Caribe custou caro, mas faturou bem mais do que foi cobrado, do que foi gasto para produzir ele. Se tornando assim um dos grandes sucessos da Disney. Em questão de piratas, começaram a ser vendidos, produzidos novos conteúdos sobre piratas. Até o pequeno Maicon, quando assistiu televisão naquela época, nem pensava em fazer um canal sobre Piratas do Caribe. Mas se esse canal existe é porque lá em 2003 iniciou-se essa saga. E a gente está esperando o 6º filme até hoje. Mas tudo que a gente tem para falar é que sim, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra foi um marco. Não só na questão de cinema, na questão sobre piratas, mas sobre toda a questão de construção de personagens, desenvolvimento de tecnologias e até mesmo trama. Porque não só a trama é muito bem amarrada, não só dentro do filme, mas com outros filmes, com livros e coisas a mais, mas também a parte da sua música, a sua ambientação, a parte que eles não fizeram ali, o CGI, que hoje em dia tudo é feito de CGI, né? Tudo é feito, tem que fazer um lustre lá, é feito de CGI. Não,
foi feito peça por peça. As partes de ouro ali foram pintadas, não é computação gráfica, realmente estavam ali. A Arca de Pedra existe até hoje nos... Como é que é o nome? Até hoje nos pavilhões da Disney é guardada a Arca de Pedra, que não é de pedra, mas beleza, com algumas das moedas ali. Então, muito do que a gente viu ali no filme acabou sendo construído. Até a cena onde o interceptor acaba sendo explodido, foi construída uma réplica em tamanho menor, colocado em uma piscina gigantesca, e ele foi destruído para que não fosse utilizado computação gráfica. Fosse utilizado coisas reais, para que as imagens fossem o mais reais possíveis. Por isso que eu digo, foi um investimento caro, mas que rendeu cada centavo que foi gasto nele, dobrou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou, de uma forma com que essa saga se torna provavelmente uma das sagas inesquecíveis que a Disney produziu até hoje.